Vamos lá, gente, revisão aqui do conteúdo da filosofia pro vídeo das férias. Vou fazer uma revisão seguindo aqui os slides o PDF aqui que o monitor preparou, que estão disponíveis para vocês também. E vou tentar dar uma revisada de pelo menos boa parte aqui, e especialmente das coisas que já foram lá atrás, para vocês terem uma recapitulação aí. Então, começando com a filosofia antiga, a gente tem essa parte que o monitor detalhou mais do que eu, mas que inicialmente era tudo muito explicado por mitos e não pela razão, e não pela lógica. E aí, com essa mudança de pensamento e o surgimento da filosofia, assim como o surgimento de várias outras coisas, tipo a moeda, as explicações foram ficando cada vez mais lógicas e cada vez menos mitológicas. Porque o mito, como sendo uma história que é só passada de boca a boca, ela não tem necessariamente muita validade, no sentido de que qualquer um pode ter inventado essa história. Enquanto que a filosofia se preocupa com argumentos e se preocupa com o raciocínio para explicar as coisas. Por mais que a gente não tendo método científico na época, a gente tem umas coisas meio esquisitas, tipo a questão da arqué. Esquisitas pra gente hoje, na época nem tanto. Então, o mais importante dos filósofos pré-socráticos é a arqué, e tem vários relevantes ali. Tem o Tales de Mileto falando que é a água, tem o Pitágoras falando dos números, mas o debate mais importante dessa época, disparado, é o Heráclito e Parmênides. O Heráclito, vocês têm que lembrar daquela frase que o homem não entra no mesmo rio duas vezes, porque da segunda vez ele não é nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. Muito útil para redação, inclusive. E a ideia dele é que tá tudo mudando o tempo todo e que nada é estático. Você tá mudando, os objetos estão mudando, o meu celular tá mudando, tudo não é o mesmo que era no momento anterior. Enquanto o Parmênides tem uma ideia um pouquinho diferente. Ele acha que as coisas mudam na sua aparência, mas não mudam na sua essência. E a gente tendo visto Platão já, ao contrário da aula que isso aqui foi dado lá atrás, a gente já sabe que isso parece um pouco com o mundo das ideias do Platão, pode ter sido meio inspirado pelo Parmênides, mas o Parmênides diz que as coisas parecem mudar, mas elas continuam sendo a mesma coisa. Então, por mais que quando eu era bebê eu era diferente do que como eu sou hoje, eu continuo sendo eu. Então a minha essência continua igual. Aí surge o Sócrates, que ele é muito importante por ser o cara que vai tirar a filosofia da natureza. A filosofia ainda se preocupa um pouco com a metafísica e tal, mas vai tirar a filosofia desse foco principal e vai trazer a filosofia para o foco humano. Vai se preocupar com como viver uma boa vida, como ser uma boa pessoa, como obter conhecimento e tudo mais. E o grande rival do Sócrates eram os sofistas, que achavam que não existia verdade, a verdade é o que eu consigo convencer os outros de que é verdade, e que vendiam estratégias de argumento para ganhar dinheiro. E o Sócrates não gostava disso. Ele falava que a gente tinha a verdade por dentro da gente e que a gente tinha que fazer a maiêutica, ou parto das ideias, que a gente tinha que trazer elas de dentro e jogar para fora. E o jeito de fazer isso era através do método socrático, porque é o método do Sócrates, que era de um questionamento incessante. Então, um questionamento que não parava nunca. O Sócrates chegava para alguém, a pessoa tinha falado algo, por exemplo, sobre beleza, sobre justiça, sobre felicidade, e ele perguntava: mas você sabe o que é justiça? Mas você sabe mesmo? E ele ficava fazendo perguntas até a pessoa descobrir que ela não sabia. E ele fazia isso pra ele mesmo, por isso que a frase dele, só sei que nada sei, que é famosa. Então, o método do Sócrates é perguntar até a pessoa chegar a uma conclusão de verdade. E assim ele achava que ele estava parindo as ideias. Aí tem o Platão, que a gente vai corrigir esse PDF aqui. Bom, tem o Platão, que foi aluno do Sócrates e que escreveu tudo do Sócrates. E o principal dele, que tem que se lembrar, é a questão do mundo das ideias e do mundo dos sentidos, que dá para explicar com a alegoria da caverna. Então, se vocês não lembram, a alegoria da caverna tem um homem tem homens presos numa caverna e eles só enxergam a parede da caverna e as sombras na parede.
E aí as coisas passam do lado de fora. Então, por exemplo, passa um cavalo, eles veem a sombra do cavalo. Como tudo que eles já viram são as sombras, eles acham que aquilo é a realidade. E como eles acham que aquilo é a realidade, eles são limitados nesse sentido. Então, quando um desses homens se liberta e sai da caverna e vê a realidade como ela é muito diferente do que aquela visão limitada que ele estava tendo. Aí ele volta para a caverna para contar para os outros pegam e matam ele. Essa é a historinha. O que ele quer dizer com isso? Para ele, o filósofo é o cara que sai da caverna e vê a realidade como ela é. Ele é o cara que para dessa visão limitada que a gente tem no mundo dos sentidos, ou mundo sensível. Então, quando a gente vê, gosto de usar o exemplo da cadeira, né? Quando a gente vê vários tipos de cadeira, então vamos falar uma cadeira de escritório, uma cadeira de rodinha. Eu posso pegar uma cadeira de rodinha que é de uma cor, que é de outra, que é um pouquinho maior, um pouquinho menor, que a rodinha tá meio torta, que tá meio bamba, ou que qualquer jeito, várias cadeiras. Mas existe uma cadeira de escritório no mundo das ideias, num outro plano de existência, igual existem números, por exemplo, é uma coisa que existe, por mais que não esteja aqui, é uma coisa que existe. E para ele, nesse mundo das ideias, está a cadeira perfeita, que todas as outras são uma imitação dessa cadeira perfeita. E para a cadeira isso tanto faz, mas o importante é que isso vale para justiça, existe uma justiça ideal que tá lá e que o filósofo vai alcançar, vale para verdade, vale para amor, vale para lealdade, vale para virtude, vale para tudo. Tem uma coisa de verdade que tá nesse outro mundo e que a gente não consegue acessar. E tem a questão daquele negócio do rio, das almas que você esquecia e só relembrava, mas de longe o mais importante é mundo sensível, mundo inteligível. Todo o sentido das ideias, e passou um monte de slide aqui. O que eu fiz? Aqui. Pronto. O Platão também tinha uma questão política muito forte, mas o principal é a ideia é que ele é muito crítico à democracia. Então, ele não acha que a democracia funciona. Lembra daquele negócio do barco? Quem que você quer que decida como é que o barco vai funcionar? Todo mundo vota igual? Ou que o capitão, que é quem sabe navegar, que decida tudo? Para ele a cidade funciona igual. E para ele quem sabe navegar, quem sabe tudo, é quem sabe as ideias do mundo das ideias, que são os filósofos. Então para eles, os filósofos que tem que mandar. Que é meio irônico porque ele era filósofo, então ele queria mandar. Aí temos o Aristóteles. Aristóteles, muito importante, dividiu o conhecimento, separou em várias caixinhas. Aí aqui eu achei muito legal de colocar essa imagem de novo, porque tem o Platão na esquerda apontando para cima, para o mundo das ideias, e o Aristóteles apontando para baixo, para o mundo material. Porque ele acha que não existe o mundo das ideias, a verdade está toda aqui. E aí tem as quatro causas, que eu acho que não vai dar tempo de eu falar delas, mas que tudo é feito de quatro causas, e você sabendo essas quatro causas, você consegue saber tudo sobre um objeto, ou sobre uma pessoa, ou sobre qualquer coisa. As quatro causas estão listadas aqui no slide, qualquer coisa vocês pausam o vídeo e dêem uma lida, porque senão não vai dar tempo de eu cobrir muita coisa. Vamos lá pro helenismo. Helenismo a gente tem as várias escolas, né, da Grécia. Eu acho que talvez tenha até vídeos disso gravados da época da greve, mas se precisarem, tiverem dúvidas ou puxarem os slides e quiserem me perguntar mais ou menos do contexto de coisas mais gerais, fiquem à vontade. A gente começa falando do cinismo, do Diógenes, aquele cara que vivia no barril e que o Alexandre o Grande tapava o sol, que tá nessa imagem de cima aqui, e que ele achava que a gente tinha que viver com o mínimo possível. Porque o helenismo ele é sobre buscar a felicidade, buscar uma vida boa. Pro Diógenes, a vida boa é aquela que tem nada, que você vive no mais simples. Tem o epicurismo, que vem do Epicuro, que ele dividia entre dois tipos de prazer, os prazeres inferiores e os prazeres superiores, e que os prazeres inferiores eram coisas tipo álcool, festa, comida gostosa, e os prazeres superiores eram tipo amizade, companheirismo, os valores, o conhecimento, e que a gente devia ter meio um equilíbrio, mas focando mais nos prazeres superiores para ser feliz.
Aí tem o estoicismo, que muita gente interpreta meio errado, mas tem o estoicismo, que eles falam que a gente tem que controlar o que a gente pode controlar. E o que a gente pode controlar é o jeito que a gente reage às coisas. Então, várias coisas podem acontecer com a gente, mas é o jeito que a gente reage que vai determinar se a gente vai ser feliz ou não. Porque as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. E tem o ceticismo, que ele fala assim: tá bom, a gente não pode saber nada, vocês ficam tudo debatendo essas coisas aí e vocês não chegam em lugar nenhum. Então, ao invés de debater, vamos admitir que a gente não sabe e vamos viver bem com não saber. Essa é mais ou menos a ideia do ceticismo. Agora, para a Idade Média, a gente tem o Santo Agostinho. Santo Agostinho tem aquela questão do problema do mal. Ele tem uma aula bem extensa lá, tem os slides para vocês darem uma lida do argumento mais certinho. Mas tem aquela questão de se Deus é bom, onipresente, onipotente, onisciente, por que tem mal? E ele fala que o mal não existe. O mal é quando o bem não tá lá. Essa é mais ou menos a resposta dele. E ele fala que as pessoas cometem atos maldosos porque as pessoas têm livre-arbítrio, porque Deus deu livre-arbítrio para as pessoas. E ele fala que como Deus sabe mais que a gente, então ele sabe que o mundo com livre-arbítrio é melhor que o mundo sem livre-arbítrio. Aí temos Tomás de Aquino, que agora já é da escolástica. Ele dá 5 vias para a existência de Deus, que são 5 argumentos. Mas o principal deles é a via primeira, que ele fala das causas. Então ele fala: o que existe agora foi causado pelo que existia antes, que foi causado pelo que existia antes, e assim sucessivamente. Ele acha que não faz sentido esse dominó continuar para sempre. Tem que ter alguém que causou e que não foi causado. E esse alguém, para ele, é Deus. E tem o Occam, que é esse cara mais novo aí da FUVEST, que ela inventou. Ele tem a questão do nominalismo, né, da questão das ideias universais, que ele acha que não tem, e que ele acha que é a gente que interpreta as coisas. E tem a principal ideia dele, que é a navalha de Occam, que ela não é uma verdade universal, ela não é uma coisa que é uma lei. Mas ele fala que, geralmente, a resposta certa tende a ser a mais simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você precisa ficar inventando muita coisa para explicar o jeito que as coisas são, provavelmente a sua explicação não funciona muito bem. Então, se você fala pra mim que tem um dragão na sua casa, só que ele é invisível, só que ele não cospe fogo, só que se você tenta passar por ele, você atravessa por dentro dele, só que se você jogar uma tinta, a tinta não vai grudar, só que ele não faz barulho, e você precisa ficar inventando tudo isso pra explicar porque esse dragão existe, é muito mais provável que esse dragão só não exista. Agora vamos falar rapidinho da modernidade. Então a gente tem que lembrar do Renascimento, das ideias do Renascimento. Então que eles resgatam as ideias lá da Grécia e eles voltam com o homem no centro. Então agora o importante é o humanismo, é o homem. E nessa época que é desenvolvido o método científico, que está detalhado de novo nas aulas lá de trás. E a gente tem a revolução científica por conta da maravilha que é o método científico. O principal sendo coisas na astronomia, e que desafiaram muito a igreja na época, tipo a questão de trocar do geocentrismo, então a Terra ser o centro do universo, para o heliocentrismo, que é o Sol sendo o centro do universo. E não é do sistema solar, é do universo, porque esse era todo o universo que eles conheciam. Tem a questão do Maquiavel. Maquiavel, ele fala que você tem que fazer política como ela é. E é aquela questão de virtude e fortuna. Então o governante bom é o que tem boa virtude, porque a fortuna ele não controla. E ele tem toda a questão de ser amado ou ser temido. Que ele fala que o ideal é ser os dois, mas é melhor você ser temido do que só temido do que só amado. Porque só amado você está sendo desafiado. Porque o Maquiavel, ele queria ensinar o governante a se manter no poder. Ele não queria falar o que é certo e o que é errado. Para ele tudo vale pro governante, contanto que o governante se mantenha. E é isso, essa foi a nossa aulinha de revisão aqui. Tem mais coisas nesse PDF que está disponível para vocês. E qualquer dúvida podem mandar mensagem para mim, para o monitor, mandar e-mail, tem umas questões aqui no final. Eu acho que vocês lembram como faz exercício de interpretação, mas eu dou uma revisada com isso depois que a gente voltar. Boas férias, gente!